A glória do Senhor, queridos, Ele já está aqui. Ele está comigo, Ele está com você aí. É um ambiente de um lugar secreto, né, encharcado da presença de Deus. E eu quero que essa mesma presença chegue na sua casa, que você abra as portas da sua casa, não apenas para minha voz entrar na sua casa, né, mas para que a presença do Senhor, Ele esteja aí com você também, que você sinta abraçada com o Pai, com o Espírito Santo. Amém? Adorar ao Senhor, chamar Ele para estar conosco. Dizer para Ele: Pai, eu te amo tanto. E eu tirei esse tempo para demonstrar ao Senhor em um gesto de devoção, de adoração ao Senhor. Vamos dizer junto ao Senhor: Pai, eu te amo, Espírito Santo, eu te amo, porque Ele conhece a sua vida. Cristo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te amamos. Tu és bem-vindo, Senhor, para estar conosco nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, adentra, Senhor, não somente a minha casa, mas adentra também, Senhor, a casa desse irmão, a casa dessa irmã. Adentra, Senhor, a este lar, a esta família. Senhor, seja glorificado, Pai, nessa casa. Seja glorificado, Senhor, na vida da nossa irmã. Senhor, nós cuidaremos, ó Pai, de dar toda a honra, de dar toda a glória ao Senhor. Porque somente o Senhor, Pai, merece toda a honra, toda a glória. E receba, Senhor, a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor por todos os feitos, até mesmo pela oportunidade de enfrentarmos dores, de enfrentarmos crises. Porque no meio das dores, no meio das crises, o Senhor é aquele Deus que nos dá a oportunidade de crescermos, de amadurecermos e de também exaltar o Teu nome, Senhor. O Senhor é um Deus de oportunidades a nós. Obrigado por não nos deixar sozinhos, Jesus, nas nossas dores. O Senhor envia o Teu Espírito Santo e nos abraça. Abraça agora, Senhor. Abraça agora essa Tua filha, este Teu filho, Senhor, que sinta abraçado pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, minha querida. Amém, meu querido pastor João Soares, também está com a gente, né? E, queridos, a nossa conversa de hoje, nós estaremos conversando toda quarta-feira. Eu já quero adiantar aqui para você, tá? Toda quarta-feira, às 20 horas, nós teremos aqui uma conversa, né, onde nós podemos crescer, edificar uns aos outros. Às 20 horas, toda quarta-feira, você já pode, né, comunicar aí aos seus amigos que você está participando de uma live. Se você está sendo abençoada, ou se você for abençoada, não guarde isso a 7 chaves para você, não. Divulgue também para aquelas pessoas que você seja usada por Deus, né? Para que outras pessoas tenham acesso também e recebam da palavra do Senhor na sua casa, no seu lar. Nesta noite, eu quero conversar com você aí da sua casa também, né? E que está chegando a minha voz, né? Sobre o tema, um convite a gerar em meio às dores. Ah, como é difícil, né? Quando a gente pensa em dores. Meu Deus, gerar em meio às dores. Bom, um convite à vida. Um convite para viver. Nós passamos por desafios, nós passamos por dores. Não tem como nós passarmos por essa caminhada, vida, sem em algum momento nós não enfrentarmos dores. Uma mulher, quando ela vai ter seu filho, ela começa a sentir um desconforto, você que é mãe, e você que é pai, que acompanhou todo o processo, ela começa a sentir um desconforto desde o momento em que ela descobre que ela está grávida. Ou até um pouquinho antes, ela começa a sentir alguns desconfortos. Vem os enjoos, vem o mal-estar. Mas por quê? Porque ela está começando a gerar algo. E a gerar algo
que não é um projeto dela, é um projeto de Deus. E às vezes ela não tem, né, possibilidade de escolher o sexo. Como vai ser a criança? Deus escolhe por ela. Então essa mulher ela começa a passar processos de desajuste no seu corpo, no sentido de desconforto, durante a sua gestação, desde os primeiros meses, porque ela está começando a gerar algo grandioso, um projeto que veio do céu, que veio de Deus para dentro do seu ventre. Só que esse gerar na vida dela vai trazer dores emocionais, psicológicas, vai alterar tudo no seu organismo, dores físicas, ela vai passar por dores. E quando essa criança nasce, ela ainda continua passando por alguns ajustes emocionais e também dores no seu físico para poder estar amamentando essa criança. Então, na nossa vida, tudo que vai nascer, tudo que vai ser gerado, seja um projeto de vida pessoal, ou seja, uma vida que está sendo gerada através da sua vida, uma vida física, uma vida, né, no mundo espiritual que está sendo gerado, às vezes nós vamos sentir desconforto, as dores. Por isso que Deus me deu esse tema, um convite a gerar. Eu e você, mulher, nós somos convidados a gerar. Homem, você também é convidado a gerar para o Senhor. E esse gerar para o Senhor, esse convite a gerar para o Senhor, é um convite a gerar em meio às dores. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 10, vai ver a história de um casal, de uma família, que se formou e começou então a gerar. Mas no meio do processo de gerar, veio então o que? Algumas dores. Vamos conferir comigo? Êxodo capítulo 2, de 1 ao 10, diz o seguinte: Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos de papiro e o revestiu com betume e pinche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância, a ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. As suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir então o cesto, a princesa viu o bebê e o menino chorava. Diga aí, chorava. E ela sentiu pena dele. Deve ser um dos meninos hebreus, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: A senhora quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. E a moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse então à mãe do bebê: Leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. E a mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: Eu o tirei das águas. Eu o tirei da água. Querido, um convite a gerar em meio às dores. Hoje, amadas, nós vivemos em um mundo cheio de crises, cheio de dores. E Deus todos os dias nos faz um convite. Ei, você mulher, ei, eu estou te poupando com vida para que você possa gerar. Ai, Deus está doendo muito. Ai, Deus vai doer muito esse gerar.
mas Deus nos convida a gerar no meio das dores. E esta mulher, a palavra do Senhor fala que ela gerou algo e ela tentou esconder. Quantas das vezes nós começamos a gerar algo e tentamos esconder? Mas não dá para ficar escondido aquilo que é gerado. Em algum momento vai aparecer essa gestação. E interessante que quando as crises ela vêm a mim e a você, a gente passa crises diversas e crises no casamento. Aqui nos diz, nesses primeiros versículos, que fala que a crise começou aonde? Começou através de um casamento. Um homem se uniu a uma mulher. Um homem da tribo de Levi se uniu a uma mulher. E eles se casaram. Querido, o que eu aprendo com isso? A tribo de Levi nos leva a pensar em adoração. Um casal que adorava a Deus se uniram em casamento. Mas não é porque eu adoro a Deus, não é porque eu frequento uma igreja, que eu não vou passar dores, que eu não vou enfrentar crises. Esse casal era levitas e eles começaram então a enfrentar crises. Por quê? Porque eles casaram. Casaram numa época que as pessoas não casaram. Casaram numa época e tiveram filhos. Tiveram filhos numa época em que estava tendo o quê? Morte. Onde havia o quê? Uma sentença de morte. Então, nessa época, creio que se você fosse solteira nessa época, e se o governo, se o presidente falasse, olha, vai sair um decreto, e o decreto vai ser esse, você ia pensar, poxa, vou esperar um pouco. A crise está aí, nós vimos aí com a pandemia. Muita gente queria casar, queria celebrar. Ela falou, nossa, eu não posso fazer uma festa, eu não posso celebrar. Eu não posso levar meus convidados, não tem como eu honrar eles. Vou esperar passar a crise. Mas Joquebede, juntamente com seu esposo, eles se casaram no meio de uma crise e tiveram filhos ali no seu casamento. E aí, esse homem, num tempo de morte, num tempo de que não se uniam, que não se casavam, estava casado e estava o quê? Começando a gerar. Gerar num tempo que não era para gerar. Gerar num tempo que as pessoas ficavam com medo de gerar, porque tinha medo da morte, tinha medo do decreto. Quantas vezes nós não queremos gerar algo no mundo físico ou no mundo espiritual? Porque temos medo. Temos medo de enfrentarmos uma realidade que às vezes essa realidade não é uma realidade tão fácil. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos fala que existia o quê? Um casal. Um homem e uma mulher da tribo de Levi, que decidiu no tempo de crise gerar algo. Fazer aquilo que as pessoas não estavam afim, que era unir-se em casamento e construir ali uma família. Esse homem, esse sacerdote, ele não era governado pelo Egito, ele não era governado pelo mundo. Não eram as regras do mundo que o governava, mas era Deus que o governava. O homem, independente do decreto que teve ali sobre o Egito, que todo menino que nascesse, se fosse menino, ia morrer. Então, independente desse decreto, esse homem ele teve coragem de se levantar, casar e gerar no tempo aí das mortes, no tempo do decreto. Querido, todas as vezes que você tenta se levantar, todas as vezes que nós tentamos, falamos, vou fazer isso, vou mudar de vida, não, eu sei que eu preciso fazer isso, eu vou levantar, eu vou orar mais, eu vou buscar mais de Deus, o inimigo ele vai se levantar. Todas as vezes, algo vai tentar nos impedir, vai tentar nos paralisar, tentar fazer com que você, com que eu, não venha gerar o sonho de Deus. Pastora, qual que era o cenário? Querida, era um cenário de morte, era um cenário de frustração, era um cenário de desânimo, era um cenário de descrença da vida, de falta de perspectiva. Quantas das vezes nós também estamos vivendo nesse cenário?
de morte, de achar que não tem saída, de achar que não tem mais jeito, de achar, nossa, eu estou tão desanimado, estou me sentindo tão fraca, estou sem força. Mas por quê? Porque existe um cenário de morte que quer nos paralisar, que quer paralisar você também de cumprir os sonhos de Deus. E o casal, então, ele começa a gerar, enfrentando todas as crises. Querido, uma mulher que ficasse grávida, começasse a gerar, era 9 meses de tortura psicológica. Por quê? Porque ela não sabia ao certo, ela sabia que tinha uma criança, mas ela não sabia quem era essa criança. Como seria essa criança, se essa criança ia viver ou não. Então era um dilema, um conflito diante dessa mãe. Joquebede grávida, e ela vendo ali o seu corpo passando por transformações. Porque ela já tinha sido mãe, ela sabia como era o processo de gerar. E de repente, diante do decreto de morte, ela pensa, poxa, e agora? Eu vou ser mãe novamente. E aí, é o que essa criança? Essa criança vai viver? Interessante. Joquebede poderia ter desenvolvido uma depressão. Por quê? Porque ela ouvia as suas vizinhas gritando pelos seus filhos. Via as mulheres que estavam gestantes, via os pais sofrendo as suas dores. E agora? Ela estava na fila, não sabia qual era o seu momento, não sabia o que vinha pela frente para que ela viesse estar enfrentando. Mas de uma coisa, ela e seu marido tinham: coragem e atitude. Então ela engravidou no tempo, sem saber que essa gravidez dela era o sonho de Deus. Querido, tem coisas que nós passamos que nós não entendemos, mas é um projeto, pode ser um sonho de Deus para te levantar, para libertar, para colocar algo novo na sua vida. Deus colocou algo novo na vida desse casal. Então esse casal gera e engravida no tempo em que se matam a bênção. Joquebede engravidou-se no tempo em que se matava a bênção, em que se matava os sonhos. E todas as vezes que você vai gerar algo precioso para Deus, você passa por lutas, você passa por perseguições. Perseguições no mundo físico, perseguições no mundo espiritual. Por quê? Porque você está gerando algo, gerando um sonho para Deus. Um sonho para se materializar, para se concretizar aqui sobre a terra. E Joquebede, então, ela engravidou nesse tempo difícil. Querido, mas o que eu aprendo com ela? Engravidando nesse tempo difícil, sem saber o que ia acontecer, se era menino, se era menina, não tinha ultrassom, não tinha como descobrir o que fazer. Querido, eu aprendo com Joquebede que ela, e juntamente com seu esposo, andou por fé. Essa mulher foi enfrentando cada mês, cada etapa do seu estado de estar gerando num tempo de crise. Ela foi enfrentando isso andando por fé. Daí, minha amada, não sei o que você tem enfrentado nesses últimos dias em crises, mas o Pai sabe o que você tem enfrentado. O Espírito Santo sabe o que você tem enfrentado e o que você irá enfrentar nesses últimos dias. Mas eu quero dizer para você, não ande por vista, mas ande por fé. Porque o cristão, ele é aquele que anda não pelas vistas, está tudo dizendo o contrário. Mas o cristão é aquele que anda pela fé. E a verdadeira fé, a minha verdadeira fé, a sua verdadeira fé, ela é moldada, ela é forjada diante das crises. Muitos adoram a Deus, adoram, levantam as mãos e adoram a Deus. Mas além da nossa oferta de adoração a Deus, o Senhor, Ele prova, não é a minha voz, não é a minha adoração, aquilo que eu canto. O Senhor prova a minha fé, o meu coração. É nas crises que é revelado em quem está a minha confiança, aonde está a minha fé. Você pode colocar um amém aí e dizer, eu confio no Senhor,
E se você está meio assim, fala assim, eu preciso confiar mais no Senhor, queridas. Amém? Coloca aí, eu vou confiar mais no Senhor. Eu decido confiar mais no Senhor. Daí, queridos, fé com adoração é uma arma poderosa, porque a adoração ela vai atrair o olhar de Deus para você. Eu creio que no meio das crises de Joquebede, juntamente com seu esposo, eles adoravam ao Senhor. Uma família que adorava ao Senhor. Pastora, como assim? A senhora sabe que era uma família que voltou o coração para Deus no tempo de crise? Conseguiram, queridos, porque foi uma família que gerou um sacerdote, uma profetisa e um libertador. 3 bênçãos foram gerados do ventre desta mulher. Querido, e o que você tem gerado dentro do seu coração, dentro do seu ventre? O que nós temos gerado dentro de nós? Não foi fácil para esse casal ser pai de sacerdote, treinar um homem para se tornar um homem de Deus, uma mulher para ser uma profetisa aqui na terra e um homem para ser um libertador. Mas Deus escolheu adoradores, levitas. E diga assim, eu sou levita do Senhor, porque eu sou adoradora do Senhor. E eu quero gerar coisas grandes para fazer a diferença. Essas 3 pessoas fizeram a diferença em Israel. Porque uma mulher teve coragem de vencer todas as crises e os desafios. Queridos, Deus está à procura de adoradores. Em João capítulo 4 fala que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Querido, se ele procura adoradores é porque está em falta. Você não procura algo que não está em falta. E a palavra do Senhor fala que ele procura adoradores e com um pré-requisito, que adorem em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque alguns podem estar adorando a Deus, mas não está de verdade. Está pensando que está adorando a Deus, mas às vezes não está totalmente com o coração, com fé e com vontade e com disposição de estar adorando ao Senhor. E aí eu acho linda a palavra do Senhor. Eu vou lendo e isso vai saltando aos meus olhos, porque ele fala, o Pai procura adoradores, verdadeiros adoradores. Procura, Deus, eu quero ser achada. Que eu seja achada como uma verdadeira adoradora. Querido, e aí essa adoração, ela vai nos libertando. Essa adoração verdadeira vai abrindo os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, a mente e o entendimento, vai caindo as cadeias, as prisões, e nós vamos sendo o quê? Libertos através de uma adoração verdadeira. A verdadeira adoração, ela nos ajuda no processo de termos uma verdadeira fé. E a verdadeira fé, a nossa fé, ela é provada no fogo. Pastor, eu tenho muita fé. Querido, fica tranquilo que você vai passar pelo fogo. Ai, pastora, que é isso? Querido, todos nós passaremos pelo teste do fogo na nossa fé. Seremos testados, provados no fogo do Espírito, no fogo de Deus. Porque quando eu passo pelo fogo de Deus, o fogo de Deus vai queimar tudo que é perecível em mim. Quando o fogo de Deus vem sobre mim, sobre você, ele queima tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que nós achamos que está fazendo correto, achando que boas coisas, boas obras, é testado pelo fogo através da confiança e fé que nós temos em Deus. E é queimado. Deus queima a tudo aquilo que não é dele. Né? E tudo aquele que parece que é, mas não é dele. Passou pelo fogo, foi testado, então foi queimado para nos purificar e revelar ali, então, o nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso. A nossa mente, nós enganamos.
O engano da nossa mente é pensar o seguinte: ai, se eu sou cristão, se eu tenho fé, eu já confessei Jesus, né? Se eu estou com Jesus, então se eu sou filho de Deus, eu não vou sofrer. Não é justo estar passando por essa luta que eu estou passando. Joquebede podia pensar assim: Deus, te sirvo há tanto tempo, procuro fazer as coisas corretas e estou passando por uma luta dessa. Mas não foi dessa forma, não foi esse comportamento que Joquebede teve. Ela teve uma fé provada pelo fogo. E a palavra do Senhor nos fala que no mundo nós teremos aflições. Então esta família passou por momentos de muitas aflições. Se você que é mãe, você se colocar no lugar de Joquebede, você que é pai, se colocar no lugar de Joquebede, você pode começar a entender, a ter uma noção da dor e o desespero dessa mãe. Ela poderia ter tudo para entrar em depressão, tristeza profunda, porque ela poderia pensar: eu posso perder meu filho, eu posso assistir à morte do meu filho. Ela poderia ficar com um transtorno de pânico, porque ela falou: nossa, quando eu escuto um grito de desespero numa casa, eu sei que foi uma mãe que os soldados arrancaram seus filhos dos braços dela com violência. Ela poderia estar com pânico só de ouvir um choro, ou dormir tendo pesadelos, que a criança está nascendo e ela fica totalmente atordoada no espírito. Mas por que Joquebede não ficou? Diga comigo: porque ela tinha fé. Porque eu tenho fé. Porque eu deposito toda a minha confiança nele. Então, querido, Joquebede, ela representa fé. Ela representa fé, porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio às perseguições, ela levanta e ela deixa a gravidez percorrer todos os meses necessários. Ela poderia se assustar e falar: não sei o que é, não vou deixar essa criança nascer. Mas ela não interrompeu a vida. Ela não interrompeu o projeto de Deus. Querido, quantas das vezes Deus tem um projeto tão lindo para a sua vida, para a sua casa, e eu como mulher, você como mulher, nós abortamos o projeto de Deus, o sonho de Deus. Você sabia que através da sua vida, muitas vidas podem encontrar o abraço do Pai, podem encontrar o Pai verdadeiro, porque você decidiu não abortar o projeto, o chamado, o sonho de Deus para a sua vida. Mulher, não deixe o inimigo roubar o sonho de Deus na sua vida, matar o sonho de Deus na sua vida. Querido, a fé, ela gera os sonhos de Deus. Então guarda a sua fé em Deus. Joquebede, quando ela ficou grávida, ela deu à luz então ali um menino. E quando ela viu a criança, meu Deus, é um menino formoso. A Bíblia fala sobre esse menino formoso. O que eu faço? E ela tentou esconder esse bebê. Querido, nós lemos nos primeiros versículos aqui, nós lemos que viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Querido, Deus tem coisa tão linda para você. Quantas vezes nós escondemos por um tempo? 3 anos, 40 anos, 20 anos. Escondeu, mas chega um tempo que não dá mais para esconder. Por quê? Porque era algo tão lindo. Era algo tão lindo para a vida desse casal, desta família, que é a beleza. Não podia ficar escondida, ela não conseguia mais esconder o seu milagre, ela não conseguia mais esconder o presente que Deus tinha dado. Porque essa beleza, por si só, ela se mostra. Amada, quantas vezes as pessoas chegam em mim e falam: você, nossa, você canta tão lindo. Nossa, menina, você tem um ministério. Nossa, mulher, você faz uma oração. Nossa, quando você fala alguma coisa para mim, eu sinto tanta paz. Querida, é tão lindo algo que está dentro de você. Mas às vezes nós ficamos com tanto medo que nós não queremos sair de casa da mesmice. Nós não queremos evoluir no crescimento com Deus, estacionamos, ficamos escondidos dentro do nosso estado emocional. Mas Deus, Ele quer nos tirar desse estado, dessa zona de medo,
dessa zona de conforto. Eu fiquei pensando comigo hoje, falei, gente, durante 9 meses, a Bíblia não entra nesse detalhe, é coisa da minha imaginação aqui, né? Será quantas vezes Joquebede saiu pra rua? Porque se ela fosse muito vista, as pessoas falaram, a barriga dela cresceu tanta. Tinha uma mulher grávida naquela casa. E os invejosos poderiam denunciar ela. Tinha uma mulher grávida, cadê a criança? Já deve ter nascido. E os soldados bater a porta da sua casa. Então, quantas vezes Joquebede talvez deixou de aproveitar as coisas do mundo lá fora para proteger a unção, o presente, o propósito, o sonho de Deus. Amado, o que nós temos feito para proteger o chamado, a unção, a família que Deus tem nos dado? Gostaria que você refletisse sobre isso, tá bom? Então, ela ficou ali até a criança nascer e completar os 3 meses. Mas depois dos 3 meses a criança já estava fazendo barulho, já estava dizendo, eu nasci, eu estou aqui, o mundo lá fora precisa ouvir o choro do bebê. Precisa ver que tem alegria nessa casa. E ela não podia mais esconder esse brilho, essa alegria. Mas mesmo assim, quando as pessoas descobrem que você tem um brilho, tem alegria, ela começa a não gostar de você. Você começa a sentir perseguição e luta. Por quê? Porque você tem algo que elas não têm. Que é a presença intensa do Espírito Santo sobre a sua vida. Diga assim, eu tenho algo precioso que é a presença do Espírito Santo na minha vida. Daí, querido, pela fé, eu assumo os projetos de Deus. E eu te convido, mulher, eu te convido, homem, pela fé você também assumir os projetos de Deus para a sua vida. Ah, pastora, eu sou tão fraca, sabe? Ah, eu não aguento o que eu estou passando. Eu estou assim meio desanimado. Querido, Isaías 40 fala assim que o Senhor, Ele é aquele que nos fortalece. Se você está sentindo assim mais fraco, se você está sentindo desanimado, corra para Ele. Corra para a palavra, porque começa a ler a palavra, orar a palavra e falar, Senhor, é tua promessa que o Senhor, lá em Isaías 40 fala que o Senhor fortalece os fracos. Eu quero ser fortalecida pelo Senhor. E o Senhor, eu olhei aquele pai que não aguenta ver o grito de socorro do filho. Ele não aguentou ver o grito de socorro de uma mãe desesperada pelo seu filho, que tinha nascido e estava com 3 meses. Deus, Ele providenciou no meio das dores, no meio das aflições, uma saída para Joquebede. Então, querido, seja fortalecido pelo Senhor. Pastora, mas assim, eu não sei como é que eu sou fortalecida. Eu oro, sabe? Eu oro todo dia. Querida, a sua oração está subindo ou ela está indo só até o teto? Porque o que impede a nossa oração de subir são pecados. Pecados não confessados, pecados que não conscientes. Então eu preciso pedir perdão. Deus, me perdoa pela minha falha, pela minha imperfeição. Purifica meu coração, minha mente, mas eu não abro mão de receber mais do Senhor, um renovo, a tua presença. E à medida que eu vou falando isso e chamando o Espírito Santo, chamando Deus para minha vida, querida, Ele vem. Ele vem ao meu socorro, Ele vem para você também. E aí, querida, outra dica para você se fortalecer no Senhor, é você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traz à memória aquilo que você já viveu em Deus, os milagres que você já teve, a experiência que você já teve de andar em Deus. Se alimente disso o dia todo. Deus já foi tão bom comigo. Eu quero a bondade do Senhor sobre mim todos os dias. Então, querido, não abra mão de ser fortalecido pelo Senhor, de trazer à memória aquilo que te traz esperança. Não abra mão de focar na promessa do Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem promessas. Quais são elas? Eu quero todas. Nenhuma unha vai ficar para trás. O que for meu por direito de filha, eu quero focar nessas promessas, quero tomar posse. Amada, foca no seu Deus. Olha para o alto, não olha para os defeitos das pessoas, para o defeito das igrejas, para as contrariedades da vida, não, queridos. O nosso foco não é as contrariedades da vida, não é se alguém está dando testemunho, não. O nosso foco é
Deus. Porque se eu olhar para os lados, olhar para outro, eu vou me distrair. E aí as frustrações vão vindo sobre mim, vão minando as minhas forças. E eu vou ficando sem forças, sem forças, sem forças. E vou perdendo o foco. Então olhe para o alto, olha para Ele. Porque é de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem o teu renovo. Então, que mulher é essa? Joquebede. Uma mulher de fé. E eu me espelho nessa mulher. Eu me espelho nessa mãe, nas suas guerras. E eu convido você, mulher, se espelhar nessa mulher da Bíblia. Está lá registrado na Bíblia para a gente se espelhar mesmo. Pegar como referencial, como admiração. De fé que essa mulher teve, que esse homem, esposo dela, teve. Então essa mulher, ela é de fé. E ela não conseguiu esconder aquilo que ela tinha que liberar. Querido, ela decidiu liberar num ato de fé. Ela não sabia o que ia acontecer. Mas ela decidiu que ela não podia mais esconder depois de um determinado tempo. E ela então, eu acho lindo ela, o que ela faz? Mesmo com dores na alma, só uma mãe entende essa dor. Mesmo com dores profundas, ela decidiu liberar Moisés num ato de fé. E ela prepara um cesto. Olha só o que essa mãe faz. Prepara um cesto. Coloca o bebê dentro do cesto. Prepara o cesto, coloca dentro do cesto. E depois ela ainda coloca dentro das águas. Querido, o filho não era exclusivamente só dela. O filho era de Deus também, era um projeto de Deus. Joquebede não tinha talvez planejado esse filho. Mas Deus tinha planejado um libertador que ia ser gerado no ventre dela. Então, eu quero convidar você também, mulher, a construir um cesto em oração e lágrimas. A construir esse cesto em lágrimas. E colocar o seu bebê dentro do cesto. E colocar dentro das águas também. Eu quero convidar você, mulher, a colocar o seu bebê, a colocar o seu sonho. O que é o seu bebê? Para Joquebede, era uma criança, era um filho. E para você? Construa um cesto em oração. Com certeza ela confeccionou aquele cesto com as suas próprias mãos, sala de trabalho, dedicação. Ela construiu em rios de lágrimas. Porque cada vez que ela construía, dava uma volta, né? Com o material, né? Igual semelhante a um crochê, né? Que a gente termina de dar uma volta em todo aquele forrinho do crochê. Então, cada volta que eu consigo dar na confecção desse cestinho mais perto, está de eu colocar o meu filho nas águas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso colocar ele nas águas. Porque tem momentos na nossa vida que não dá para parar, não dá para escolher, a gente só tem que prosseguir. Porque se eu esconder, se eu parar, podemos perder, podemos morrer. Então, Deus não tem prazer naqueles que param, nos que retrocedem, mas naqueles que avançam. Diga aí, eu avanço, eu quero avançar. Então, queridos, para você avançar, vamos juntas construir aí esse cestinho em oração, em lágrimas. Coloque dentro desse cestinho, dentro do seu projeto, o que você quer. Coloque a sua família, o seu casamento, os seus filhos, seus relacionamentos. Coloque o seu sonho, o seu projeto de vida. Coloque a sua saúde. Coloque as suas finanças. Coloque aquilo que está te causando dor. Uma dor tão intensa dentro de você. Coloque dentro do cesto. Pastor, eu tenho medo de colocar dentro do cesto, porque as águas. Querido, o rio Nilo era tão perigoso. Tinha crocodilos. Tinha animais ali dentro que poderiam devorar aquela criança. Às vezes, querido, você vai colocar o seu sonho, o seu projeto, o seu casamento, sua saúde, suas finanças dentro do cestinho do rio da vida. E você tem medo. Até mesmo as suas dores, mas não tenha medo. Para salvar, precisa construir o cesto e colocar nas águas. Mesmo que pareça perigoso, Deus vai dar providência e vai dar o escape. Então ela coloca ali o cestinho dentro das águas.
E eu te pergunto, o que você tem preciso colocar dentro das águas? Quem é o seu Moisés? O que te traz tantas dores, tantas decepções, tantas frustrações? O que te traz tantas preocupações, ansiedades ou medo? Deixa Deus no controle. Siga o exemplo da mulher Joquebede, que colocou Deus no controle. E Deus conduziu aquele cestinho, amado. Deus conduziu, ela colocou. E quando eu estava estudando essa palavra, foi muito ministrada. Que ela colocou aquele cestinho às margens do rio, tudo armadinho dentro. O que ela podia fazer para proteger. Chorar em cima daquele cestinho, o que ela podia fazer com as suas ações para aquele cestinho não virar, para aquele cestinho não encher de água. Ela fez o que era para ela fazer. Tudo regado em lágrimas. Mas ela colocou nas águas e deixou sob o controle das águas de Deus, nas mãos de Deus. Ela saiu de perto, porque já estava fora do controle dela. Ela não podia fazer outras coisas. Agora era para Deus estar fazendo. E Deus conduziu aquele cestinho, queridos. Deus conduz o cestinho também da sua vida. Moisés corria perigo naquele rio, mas Deus fez aquele cestinho flutuar o tempo todo, porque uma mulher confiou. Uma mulher teve atitude de fé. Se ela ficasse com essa criança em casa, ela ia ver o filho morrer. Se ela não se posicionasse, mas ela se posicionou. Mulher, se posiciona no seu casamento, se posiciona na criação de filho, se posiciona na sua vida espiritual, porque senão você vai morrer. Você pode morrer, sua casa pode morrer. Essa mulher, ela se posicionou e Deus fez ali flutuar o cestinho com o bebê dentro. Mesmo em meio ao perigo, Ele cuidou de tudo porque Ele tinha controle. Então, quero dizer, deixa Deus ser Deus na sua vida. Por quê? Porque eu, às vezes, quero ser Deus, quero resolver as coisas do meu jeito. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Por quê? Porque nós somos péssimos, queridos, querendo ser Deus. Mas Deus é perfeito, Ele é o melhor sendo Deus. Ele sendo Deus na sua vida e na minha vida. Querido, nós ficamos tão fadigados, nós ficamos tão cansados quando nós estamos fazendo do nosso jeito, na força do nosso braço. E às vezes nós temos o que? Atitude de meninos, com criancices, ou falta de maturidades. Por quê? Porque nós estamos fazendo do nosso jeito e na nossa força. E aí os problemas nunca se resolvem. E a gente fica ali achando que o quê? Não, é porque eu estou tendo experiência. Repetição de problema, não evoluir no problema, não mudar de fase, não quer dizer, essa repetição não é uma experiência. Você está andando em ciclo, eu estou andando em ciclo. Olhe para a sua vida, olhe para minha, eu olhando para a minha vida. Será que eu não estou tendo repetições na minha vida? Porque repetições não quer dizer experiência. Quer dizer que eu preciso avançar, ter novas atitudes. Temos que orar, crianças. Por quê? Porque o diabo, ele não tem medo. Diga assim, o diabo não tem medo. Quando? Quando ele vê eu apenas lendo a Bíblia. O diabo não tem medo quando ele te vê lendo a Bíblia. E ele vê eu e você lendo a Bíblia. E ele não tem medo quando vê nós lendo a Bíblia. Ele não tem medo, porque muitos falam assim, eu leio, sabe, mas eu não entendo. Eu posso pedir a ajuda do Espírito Santo, discernimento, para que ele venha me ajudar, eu entender aquilo que eu estou lendo. Começar a crescer. Mas às vezes eu não tenho essa compreensão de entendimento, de buscar o entendimento do Espírito Santo. Daí, o diabo não tem medo quando vê eu lendo Bíblias apenas, para cumprir uma tabela. Ela não me amedronta. Ela não é ameaça, apenas lendo, porque ela não entende mesmo. Ela não busca conhecimento, entendimento, ajuda, então não é ameaça. Então, o diabo também não tem medo quando você frequenta a igreja. Não, eu sou da igreja Beltrana e Ciclana. Né? Frequento lá, vou todo domingo lá na igreja, vou toda terça, vou toda quinta, vou nas reuniões daquela igreja. O diabo também não tem medo de mulheres e homens que frequentam a igreja.
Mas o diabo, ele fica incomodado quando ele vê um homem e uma mulher orando. Porque a oração muda as coisas. A oração tira as escamas e os tampões dos nossos ouvidos. A oração liberta cadeias. A oração te leva para mais perto do Pai. A oração te faz sentir as batidas do Pai, do coração do Pai. A oração te leva a conquistar grandes coisas no Senhor. Então eu preciso ser como Joquebede, no tempo de crises e no tempo das dificuldades. Tanto de crises, dificuldades externas como internas, eu preciso ser como Joquebede, ter fé e decidir colocar todo o projeto nas águas de Deus, nas águas do Espírito. Mas para ela conseguir fazer isso, o que ela fez? Ela se levantou, ela fez o cesto, ela arrumou o cesto, ela orou, querido. Tudo começa pela oração. Então a palavra do Senhor fala, põe o pão sobre as águas, põe o pão nas águas, que depois de muitos dias ele volta para você. Ou seja, é através da oração que as bênçãos elas vão voltar para mim. É você se alimentando da presença de Deus através da oração que vai voltar para você algo extraordinário do coração do Pai para você. Vai para a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque daqui a pouco a resposta vem para a sua vida. Pastor, eu não estou vendo nenhuma resposta. Permaneça na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Porque mesmo que você esteja se sentindo fraco, se você clamar por socorro, Ele te fortalece. Porque Deus, Ele não apaga o pavio que fumega. Pastora, está só uma fumacinha. Não estou com aquele fogo do Espírito, é só aquele fumacinha da minha lamparina. Querido, Deus não apaga o fogo que fumega. Deus, Ele não te humilha. Deus, Ele te convida e me convida também. Vem para a minha presença, porque eu tenho projeto. Eu vou gerar em você a vida. Eu vou gerar vida também através da sua vida, dando vida a outras pessoas. Então, enquanto você põe o pão, o projeto, o problema, dificuldades nas águas, você não está sozinho. Joquebede, como que ela se sentiu? Moisés, como ela se sentiu? Joquebede, a mãe, colocou o cestinho ali no chão, na beirada do rio. Com certeza ela chorou. Ela foi vendo o seu cestinho pegar distâncias ali nas águas. Ela chorou. Mas Miriam estava por perto, querida. Miriam estava vendo a ação, atitude e comportamento da mãe. Miriam me lembra o Espírito Santo. O Espírito Santo vê quando você se alegra, vê quando você se entristece, vê quando você se preocupa, quando você chora pela sua saúde, pela sua finança, pelos seus filhos. E Ele te observa, igual Miriam observou na beira do rio Nilo. O rio das aflições, o rio das dores. A presença de Deus estava ali na figura, de Miriam, observando tudo. Aquela mãe colocou seu filho nas águas e se afastou. Mas a presença do Espírito Santo, a presença de Deus permaneceu olhando Moisés. E olhou também para a mãe. Moisés, como a Moisés se sentiu? Se você for ver o capítulo aí, você vai ver que a filha de Faraó, a princesa, viu o cestinho, mandou buscar, e quando abriu o cestinho, a criança estava chorando. Tinha choro. Talvez aquele bebê de 3 meses estava amedrontado, estava sentindo sozinho, teve choro. Mas a Miriam estava por perto. Ela estava vendo tudo, assistindo tudo. Já passou por alguma coisa na sua vida que você pensa assim, nossa, parece que nada está acontecendo na minha vida? Saiba que o Espírito Santo ele está te vendo, está vendo tudo o que você está passando. Quando você chora, semelhante a Moisés chorou. O Espírito Santo também vê você quando você chora. Ele está perto de você. Joquebede, ela não pôde seguir o cesto.
voltou para casa. Mas Miriam pôde, ela seguiu o cesto. Com isso eu aprendo que quando nós oramos e apresentamos o projeto para Deus, eu e você, nós incomodamos o inferno. E aí, querido, eu me posiciono, você se posiciona. E sabe o que acontece? As sujeiras, as poeiras da vida, né? Os cochichos de Satanás que vem sujando a nossa intimidade com Deus, vai saindo para fora. E já percebeu também que quando você ora, né? Bastante, de repente você fala, nossa, eu comecei a orar assim, nossa, parece que não bagunçou mais, né? Então, agora que eu tô passando uma luta mesmo, então parece que tá tudo dando errado. Querido, não fique assustado, não fique com medo. Continue com ele, permaneça com ele, chore para ele, conte tudo para ele. Mas está tudo bagunçado para ser o quê? Arrumado por Deus. E ele arruma a minha e a sua vida. E às vezes você se pergunta, mas por que a minha vida não muda? Por que a minha vida não muda? Queria, de repente, a nossa vida não muda porque Deus quer um novo posicionamento, um posicionamento mais firme, meu e seu. Então nós precisamos posicionar e não retroceder. Diante das dores, diante das crises, diante das percas, a tendência minha e sua é retroceder e justificarmos: estou sem força, estou fraca, e não buscamos ajuda do alto e também de pessoas espirituais para nos ajudar. Querido, Deus não abre mão de você. Faraó, ele queria matar todos os meninos nas águas, mas Deus, ele é estrategista. E aonde Faraó decretou morte, onde eram jogadas todas as crianças que eram encontradas do sexo masculino nas águas para ser morto ou comido pelas feras ali das águas, aonde havia morte naquelas águas, Deus traz a vida, Deus protege. E no lugar onde muitos morreram, é Deus que põe o libertador. Querido, a Bíblia diz, onde você foi mais consolada, que você foi afligida e que você foi consolada, é que você mais vai consolar. Vai servir de testemunho para outras vidas, mas se você permanecer firme, tiver atitudes, ações semelhantes a Joquebede, aonde tinha cheiro de morte, cenário de morte, nesse lugar Deus vai trazer vida. Na sua casa tem um cenário de morte, tem um cenário de que nada vai dar certo, parece que nada vai dar certo. Se você se posicionar, construir um cestinho em oração, lembra? Betumar ele, seguindo a orientação do Espírito Santo, tudo que estiver dentro desse cestinho na sua casa, você vai levar para o rio de Deus, o rio do Espírito Santo, e colocar lá e deixar que ele conduza, que ele dá destino. Querido, Deus deu destino para Moisés. Não foi a Joquebede que deu um destino exclusivo para ele, mas Deus deu um destino exclusivo para Moisés. Joquebede, juntamente com seu marido, só foi colaborador, fazendo aquilo que era para eles fazer. Mulher, faça aquilo que é para você fazer com o seu casamento. Mãe, faça aquilo que é papel seu para fazer pela sua vida espiritual, pela sua vida, a vida das pessoas que você ama, pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama, pelos amigos que você ama. Faça a sua parte. Contribua, colabore com Deus, com o Espírito Santo, porque Deus vai guardar, proteger e cumprir um propósito. E quem sabe você vai estar cuidando de uma libertadora, de um libertador, porque você escondeu, mas no tempo certo você colocou nas águas e deixou Deus no controle. Joquebede, querido, foi um exemplo de fé, um exemplo de superação, que gerou em meio às dores e não se deixou perder. Ela confiou. Deus, querido, Ele está trabalhando também em nossas vidas para nós termos uma fé genuína. Para eu e você termos uma fé genuína. Todas as tempestades que nós passamos, todas as dores que eu já passei e que você já passou ou está passando, é para me levar a crescer mais de intimidade com Ele.
para que depois nós possamos dizer juntos: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Eu li a Bíblia, eu entendia muita coisa. Eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas hoje eu conheço o Senhor não é de ouvir falar, é de andar com Ele. Ouvir falar de uma amiga é uma coisa. Vai andar com ela que você vai conseguir. Você vai descobrir mais coisas. Ande, que você descobre o que é correto, o que é certo. Ande com Deus. Chegue mais perto dEle, que você vai descobrir o coração dEle. E você vai poder dizer: antes eu conhecia ele, devia falar, me falaram isso. Ah, fulano recebeu a bênção disso. E eu? Por que eu não estou recebendo? Por que eu não estou conseguindo ter foco? Por que eu não estou conseguindo perseverar? Volte-se para você, volte para dentro de você. E decida fazer igual a Joquebede. Eu não posso ficar parada em casa. Eu não posso ficar da mesma forma que eu estou. Eu preciso me posicionar e proteger aquilo que Deus colocou dentro de mim para gerar, aquilo que Deus colocou na minha família, aquilo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Querido, quantos filhos, quantos netos, quantos amigos você tem? E que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, desse privilégio. Que você venha levar o amor dele. Que você venha expressar Cristo. E que você venha dizer: antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de andar contigo. E quando a gente anda com uma pessoa, a gente conhece face a face. A gente tem até uma percepção. A pessoa está triste, parece que está com semblante doente, está doentado. Por que a gente conhece? De tanto andar com aquela pessoa e conhecer aquela pessoa. Deus está trabalhando para nós termos uma fé genuína. Deus, em alguns momentos, Ele até tira algumas coisas de nós. E quando tira, às vezes dói muito, causa muitas dores. Mas faça uma oração sincera com Deus e diz: Deus, tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Querida, e pode ser que você seja surpresa, tenha surpresa. Às vezes a gente perde até alguns relacionamentos, algumas amizades. Porque quando eu oro com sinceridade e falo para Deus: Deus, o que não está te agradando? Tira de mim. Tira, eu te dou liberdade para tirar. Você vai ter ganhos, mas você vai ter percas. Mas eu quero te incentivar a não sofrer com os danos, com as percas, mas focar nos ganhos que você terá de caminhar com Ele. Amém, querida? Amém, meu amado? Amém, minha amada? Né? Que Deus nos faça sobressair todas as dores. Joquebede tinha tudo para ser uma mulher muito triste, no meio aí de um ano de luta, gravidez, ameaças, torturas psicológicas, depois do nascimento, aquela tensão muito grande, entrar em pânico, mas ela não se permitiu. Tinha todos os indícios, mas ela não se permitiu porque ela voltou sua total confiança em Deus. E Deus não abandonou a fé dessa mulher, não abandonou ela. Deus socorreu no seu maior momento de dores e de aflição. E aí eu acho linda a palavra do Senhor quando ela encerra o versículo dizendo que a princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e o amamente para mim. Eu pagarei por sua ajuda. Querido, Deus te deu amigos, família, filhos e ainda te faz pagamento também, viu? Para você cuidar de tudo para Ele. Não é para você, é para Ele. E a mulher fez o quê? Levou, não foi para a casa da vizinha, foi para sua casa. E o amamentou, tirou tempo de qualidade para cuidar. Quando o menino cresceu, e já estava maduro, ela o levou de volta, querido. Entrega para Deus. Entrega para o rei.
Entrega para o príncipe. Entrega tudo. Ela levou de volta. E aí ele foi tido dentro dos palácios como filho da filha de Faraó. E a princesa disse: eu o tirei das águas, águas das aflições. Aflições do coração de uma mãe. A aflição de um bebê também que teria muitas necessidades. Queridos, Deus cuida de todos os detalhes. Amém? Glória a Deus. Nós já estamos chegando no final e eu gostaria de estar orando com você, abençoando a sua casa, que você seja renovada, que você seja visitada pelo teu Espírito Santo e que você viva o extraordinário do Senhor na sua vida. Que você seja uma mulher tão sábia e prudente como Joquebede. Não se esqueça, estou com muitas dores e aflitas. Corre para o seu lugar secreto, lugar de oração, e começa a tecer ali um cesto em lágrimas para você depositar todos os problemas para Deus e falar: Deus, tá aqui, eu vou pôr todos os meus anseios, minhas preocupações, os meus medos no rio do teu Espírito Santo para que possa conduzir, porque eu não dou conta, mas o Senhor dá conta de cuidar para mim. Querido, ainda que coisa saia do seu controle, Deus colocará pessoas especiais para cuidar daquelas coisas que saíram do seu controle. Se é pessoa sua, Deus vai cuidar dos seus. Mas se você permanecer com Ele, descansa. Não tenta ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua casa. Amém? Se você pode unir comigo em oração, quero chamar aqui a presença do Espírito Santo ainda mais, para que Ele venha estar sobre a sua vida. Ah, amigo Espírito Santo, o Senhor é tão precioso. O Senhor é tudo que nós temos aqui na terra. Senhor, não é o carro, não é a casa, não é, Senhor, os bens materiais que nós temos, que é valioso nessa terra. A maior riqueza que nós temos, Senhor, sobre esta terra, Pai, é a Tua presença e os nossos familiares, a nossa casa. Senhor, não são bens, bens são apenas presentes que o Senhor nos proporciona. Alguns o Senhor proporciona uma dose maior de presentes. Outros, o Senhor conhece as nossas estruturas, o Senhor vai dando a medida certa, para que nós venhamos ser maduros e ser mordomos, aprendemos a administrar aquilo que o Senhor nos proporciona. Senhor, mas é no Teu nome, Pai, que eu quero entrar agora, mais uma vez em oração. Senhor, na vida dos problemas dessa pessoa, no lar dela. Senhor, que o Senhor venha estar indo de encontro. Tira toda angústia, Pai, desse coração. Tira todo medo, toda ansiedade, toda tristeza. Espírito Santo, quero unir a minha fé com ela e abençoar a sua vida. E declarar no mundo espiritual para o mundo físico que toda angústia vai sair desse coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bata em retirada toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, todo medo, todo pânico, bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, é promessa do Senhor e nós tomamos posse, porque o Senhor nos fala: a minha paz vos dou. Senhor, aonde tem ansiedade, está faltando paz. Aonde tem pânico, medo, Senhor, está faltando segurança. E o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é a segurança dessa mulher. Deus, eu quero repreender esse espírito de medo, em nome de Jesus. Saia dessa casa, em nome de Jesus. Eu quero repreender todo espírito de ansiedade que gera, Senhor, mal-estar, desconforto para a família toda. Espírito de ansiedade, saia desse lugar. Essa casa não te pertence, essa vida foi comprada com um preço muito caro. Em nome de Jesus, toda ansiedade sai. Todo medo, pânico, em nome de Jesus.
A pessoa acha que vai morrer com o coração desesperado, disparado. Em nome de Jesus, todo pânico bata em retirada, em nome de Jesus. Senhor, eu declaro uma saúde emocional saudável, curada pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar a bênção do Senhor também, Pai, sobre esta casa. Tudo que está sendo gerado nesta casa. Senhor, aonde o inimigo entrou, gerando morte, discórdia, separação, frustração, onde o inimigo entrou, Senhor, arrancando sonhos, destruindo e matando, em nome de Jesus, eu quero repreender todos esses espíritos malignos e quero chamar à existência, Pai, na vida e no lar dessa pessoa, toda a restituição do Senhor, restituição de saúde, restituição de relacionamentos saudáveis, em nome de Jesus. Senhor, que essa mulher viva um testemunho e milagre do Senhor, assim como Joquebede viveu, Pai, que ela viva também o teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querida? Que Deus possa te abençoar. E eu gostaria de perguntar para você que você compartilhasse comigo. Você pode escrever aí, né? Próxima quarta-feira nós temos uma outra live, né? Qual o tema que você gostaria de ouvir? Sobre filhos, sobre adolescentes, sobre saúde emocional. O que te desperta? O que você tem interesse de ouvir baseado nos conceitos, né, da Bíblia, os conceitos da palavra do Senhor, também embasado com a ciência. O que a ciência diz sobre isso? Trazendo essas duas coisas juntas, né? Você pode sugerir aí um tema para nós, tá bom? Para que a gente venha conversar aqui. E lembre-se que nós teremos também pessoas especiais participando aqui da nossa live, tá bom? Que Deus te abençoe, seja com você e te fortaleça, amém? Deus te abençoe, querida.